Então, alunos, boa noite, tudo bem? Nós vamos aqui fazer nossa correção na videoaula, né? Sobre a nova ordem mundial, aquilo que passamos na última aula, do slide que a gente explicou, quem viu, né? A gente vai fazer uma live amanhã para tirar essa dúvida. Vamos lá. Na primeira questão da página 112 é a letra B, né? Que é onde se fala da questão da configuração que se deu nas relações dos Estados Unidos e União Soviética. Na número 2, que fala sobre a Guerra Fria, um dos palcos marcantes da geopolítica, nós podemos ver como principal divisão a criação do Muro de Berlim em 1961. Na 3, nós temos uma competição ligada à hegemonia mundial de duas potências, né? A Guerra Fria, a Europa Central, os países da Ásia. Então, aquela questão ideológica, política e aquela estratégia tecnológica, tudo isso estava junto em disputa. Continuando, atividade do livro número 4, em relação às questões ligadas à Coreia do Sul e do Norte, que foi uma divisão num conflito indireto. Nós temos lá a bipolaridade das relações políticas internacionais, é a letra B. Na número 5, falando que a afirmativa que é falsa, é a letra C, porque diz que elimina a possibilidade de uma corrida armamentista. Não, pelo contrário. A corrida armamentista estava em pleno movimento naquele momento, junto com a espacial, com a ideológica, com a tecnológica e uma série delas. Então, a errada aí é a letra C. A número 4, que se fala da dissuasão nuclear, né? Os países ligados à questão da Guerra Fria, naquele momento, naquela região ali, tinha uma questão geopolítica. Então, nessa questão geopolítica, nós temos os países do conflito que envolvem diretamente alguns países: Coreia do Sul, China, Japão, Estados Unidos e Coreia do Norte. Lembrando que Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão são aliados nesse processo, né? São mais próximos. China e Coreia do Norte fazem mais a questão ligadas à questão mais socialista, vamos dizer assim. Inclusive, os Estados Unidos criou uma forma chamada cordão sanitário, né, para poder envolver aqueles países que tinham influência deles ali, principalmente aqueles dos tigres asiáticos, e evitar a influência chinesa naquela região. Aqui é a letra A, que as duas últimas estão erradas. Por quê? Tem até um negocinho aqui, gente. Porque as duas últimas, uma diz que a característica era secundária. Primeiro que não era. Quem tinha mais poder armamentista tinha um poder quase que de características de enfrentar um ou outro, né? Então isso não. E a outra falava da abstenção das superpotências nos conflitos militares em áreas periféricas. Não, eles participam de todas as áreas nessa localização, né? A gente está no número 8. As corretas são a 2, a 4 e a 5, né? Que mostram... a 2, a 8 e a 16, que mostram as características no pós-guerra, né? Uma era o Muro de Berlim, a outra o Plano Marshall, e a outra foi marcada por uma bipolarização. Lembrar que o Plano Marshall também foi estendido à Europa Oriental. Só que a parte oriental, liderada pela União Soviética e Stalin, diziam que era um plano de dominação, doutrinação capitalista. Então não aceitou. E eles criaram o deles de cooperação, comunidade mútua, que é o Comecon. Tá? Então aí essas três. Na próxima, a 2 está correta, que é a OTAN, né? Em oposição à OTAN foi criada a Pacto de Varsóvia. E a 32, que é o BIRD, que na atualidade tem 135 países auxiliando. O BIRD hoje tem outro nome, Banco Mundial, tá? Que é o que determina metas de desenvolvimento das nações.
né? O FMI empresta e ele determina aquelas metas de crescimento e tal. Número 10, a 01 está correta, que fala da corrida armamentista, ideológica territorial. A 8, né, como a República, a Alemanha foi dividida em a democrática alemã, liderada pelos soviéticos, e a federal alemã, liderada pelos capitalistas sob influência americana. A cidade de Berlim, que foi dividida também, né, a parte de Berlim ocidental, lado oriental, socialista. Então estão corretas essas aí. Nessa questão aqui, 11, foi uma expressão muito utilizada no Festival de Woodstock. Ela está falando sobre a questão ligada à questão da paz, né, os 3 dias de paz da música e tal. E naquele momento em que se vivia o contexto geopolítico, o que melhor caberia foi a intervenção militar no Vietnã, já que os Estados Unidos tinham o objetivo de ocupar aquele espaço ideologicamente, né? Então, China e União Soviética tinham uma relação próxima. A África do Sul teve dominação europeia até 1994, quando terminou o apartheid. E a exploração econômica no Oriente Médio se deu a partir das petrolíferas, a partir de acordos depois da crise do petróleo, antes e depois. Então, isso mais na década de 70. Né? Então, a melhor que cabe aí seria a letra B. Como se tivesse essa relação, né? Para poder contrapor aquilo, né? Em relação ao capitalismo. Fez isso, né? E 2 conflitos bélicos do período da Guerra Fria. Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã. Né, então, esses de fato teve conflito bélico mesmo em relação então, dos Vietcongs do Norte, do Sul, a divisão da Coreia e a intervenção, a influência das superpotências naquele momento. Então, essas guerras da Coreia e do Vietnã tiveram influência. A número 13 é a letra E, que fala sobre uma conferência que foi realizada, né, na Indonésia. Então, que essa conferência era a tentativa de manter os países não ter uma relação muito próxima com o outro para existir mais influências e ter problemas na frente de diplomacia. Então, a letra melhor isso. A número 14, uma importante mudança ocorrida na divisão territorial quando acabou a Guerra Fria foi a unificação da Alemanha, né? Com o fim da separação entre a Alemanha Ocidental, tá separada ali, gente, é a Alemanha Oriental, tá junto. Bem, é bom entender que a unificação da Alemanha, o Muro de Berlim foi um marco, né, quando caiu em 89, mas de fato, o fim da Guerra Fria, a unificação ocorre nos anos 90, ali para setembro, até hoje. Se a gente for ver a parte oriental da Alemanha, ela não é tão desenvolvida quanto a parte ocidental. São traços da época da Guerra Fria. E há um ordenamento diferente daquelas palavras que nós já estudamos, que é o caso do território, nação, depois que há o fim da Guerra Fria. Por exemplo, a Iugoslávia, que era um país liderado pelo governador Tito, ela, por uma série de questões étnicos, religiosas e também questões econômicas, foram se tornando-se independentes, umas de maneira sem conflitos e outras com muitas guerras, né? Então, se tornou uma série de países ali, Croácia, Eslovênia, Montenegro, Eslovênia, desculpa, Bósnia, Kosovo, que já tem um problema, a República Tcheca, que é hoje, mas na época era Tchecoslováquia, e depois, com o fim da Guerra Fria, uma virou República Tcheca, a outra virou Eslováquia. Então é uma nova mudança no espaço geográfico também, além da unificação da Alemanha no continente europeu. A número 15
assinale a alternativa que não contribui para o colapso da União Soviética, a localização geográfica, né? Por quê? Primeiro porque a localização geográfica não tinha a ver com essas questões ligadas a questões econômicas. A postura do Partido Comunista é centralizar e controlar o Estado, isso é verdade dentro da questão. A falta de investimento gerou um problema também, né? A imposição da cultura russa, as populações do bloco, muitos não aceitaram, inclusive as repúblicas separatistas. A crise de abastecimento agrícola foram questões que levaram a União Soviética a sua queda. Mesmo com o movimento feito pelo Mikhail Gorbachev da Perestroika e Glasnost, não conseguiu manter esse socialismo de pé. Então aí é que menos cabe a questão aqui menos cabe a posição aí é a letra E. A 16 é a letra C. A unificação da Alemanha simboliza o final da Guerra Fria e a abertura dos mercados, né, a questão do capital. Inclusive, se vocês puderem ver um filme baixando pela internet, ou até tem esse filme e tal, que é muito pouco tempo para a gente ver, mas é um filme legal chamado Adeus Lenin, que fala disso, fala de um casal de jovens nessa época, no final da Guerra Fria, nessa transição onde a Alemanha Oriental estava passando para ser uma Alemanha mais desenvolvida. E aí essa família, esse casal, junto com a família, tem uma série de mudanças que ocorrem entre eles. Seria muito interessante. Adeus Lenin, o nome do filme. A número 17 fala sobre o Estado soviético, né? Ao exportar petróleo para Cuba, o Estado soviético praticava preço abaixo daqueles vigentes no mercado. Né? Então, aí, com base no texto, o conhecimento aprende duas razões por qual a União Soviética realizava essa política de subsídio. Primeiro, subsídio, para quem não sabe, é quando o governo empresta dinheiro para uma empresa competir tanto no mercado interno quanto no mercado externo, né, com um preço mais baixo e causando assim um protecionismo dos seus mercados. Tá? As duas razões principais que nós podemos ver aí, primeiro porque Cuba está próximo dos Estados Unidos, né, e isso deixava os Estados Unidos um pouco preocupado com essa política, né, americana. E os países latino-americanos também tinham uma característica muito parecida com a Cuba, né? Conflitos armados, autoritarismo, muitos governos ditatoriais. Acho que só a Costa Rica, na América Central, não teve revoluções, se eu não me engano, assim. A maioria teve fortes revoluções, assim, fortes, vamos dizer assim, ditaduras, né? Processos difíceis. Um outro filme muito bacana para se ver nessa questão da América Latina é Vozes Inocentes, que fala da repressão e da ditadura na Nicarágua. Tá? Então, esses eram os dois razões pelas quais a Rússia realizava a política de subsídio, por estar próximo dos Estados Unidos e por estar próximo de nações que poderiam ser aliados deles. E outro, porque explica por que tal política contribuiu para o fim do modelo da economia planificada. Porque a União Soviética ela gastou muito, né, para gerenciar o território cubano. Teve muitos gastos, vamos dizer assim, né, na questão de tentar manter essa influência aqui na América do Norte, América Central. Então isso também acabou prejudicando a sua economia lá no continente europeu, Europa-Ásia, né? Porque se preocupou demais com a questão ideológica e política, aquilo que eu falei, se preocupou demais em armamentos, em tecnologia ligada à guerra, mas não soube organizar isso para as questões de desenvolvimento da indústria, da organização produtiva. Tá? Então, essa foi um processo. Vamos lá. Aquela correção do trabalho que nós passamos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem um Conselho de Segurança, que é um dos 5 órgãos da ONU. Tá? Os 5 órgãos da ONU são Conselho de Segurança, Assembleia Geral, Conselho Econômico e Social, Secretaria-Geral e Tribunal de Justiça de Haia. Mas o Conselho de Segurança é o mais importante deles, tá? Não esqueçam disso.
Ele possui 15 países, sendo 5 permanentes e 10 provisórios. 5 têm cadeira permanente e 10 provisórias a cada 2 anos. Tá? Os blocos econômicos ele consolidam a globalização, esse é o objetivo. A globalização também gera problemas, né? Tanto de positivos e negativos, mas o objetivo deles, né? A formação dos blocos tem o objetivo de consolidar a globalização a nível regional também. Bem, criado para estimular o comércio internacional e promover ajuda econômica aos países que vieram apresentar problemas. O FMI, Fundo Monetário Internacional, né? Ele foi criado para dar essa ajuda e no caso da Europa foi muito importante para os países que estavam arrasados, perdidos. Também emprestou dinheiro para outras nações. O GATT vai virar a OMC, a ONU está ali, que é a organização, e a OTAN é uma aliança militar. Então seria a letra A. A existência do muro, como eu disse, foi em 1961, dividiu em 2 cidades, uma parte capitalista e outra socialista. Essa organização foi criada para substituir o Acordo Geral de Tarifas, a OMC. Então, a OMC foi criada em 1995 com o objetivo de quê? De organizar as relações comerciais entre países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento, né, para evitar o protecionismo, uma série de outros impasses que há nessa relação, quando os países tentam se reunir para fazer o comércio internacional, nas suas vantagens comparativas e uma série de coisas. A organização de países com as maiores economias no mundo, mais a Rússia, por uma questão geopolítica, seria o G8. Seria G7, mas a Rússia pela importância na Guerra Fria, por ter um armamento pesado em armas nucleares, por financiar, por ter uma ideologia muito ligada e um protagonismo na região do Oriente. Então tudo isso faz com que seria o G8. Embora hoje voltou para o G7, depois da Guerra da Crimeia, eles acabaram caindo para o G7. Então seria aí a letra C. O mais importante, já disse que é o Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança ele é o que vai encaminhar as relações ligadas a conflitos, embargos econômicos, sanções. Então, quando se há algum problema no mundo de invasão de territórios, questão de soberania, o Conselho de Segurança é convocado para uma reunião extraordinária para tratar esses assuntos. Aí seria a doutrina Truman, né? Que é para evitar o expansionismo soviético para o lado ocidental. Henry Truman dizia que viver no capitalismo seria a forma mais feliz, a forma de desenvolvimento, a forma de se ter emprego diferente, a forma de uma democracia, de liberdade. E dizia que no lado da União Soviética não tinha isso, governos autoritários, dificuldade de crescimento e tal. Então ele criou uma doutrina onde ele ganhava essa pessoa por essa questão ideológica. Então essa seria a letra A. A número 9 está falando sobre os ataques terroristas. Em relação a essa temática, os seguintes ataques que ocorreram no território americano, né? Ele diz sobre as questões do multilateralismo, né, no Oriente Médio. E a gente tem ali 3 coisas. O multilateralismo é caracterizado por restrições legais à importação de produtos fabricados no Oriente Médio. Bem, o multilateralismo caracterizado por restrições. Se é multilateralismo, é com todos. O governo norte-americano dá-nos o direito de agir unilateralmente contra ameaças terroristas, mesmo sem aprovação da organização. Fez isso na Guerra do Iraque, né, em 2003, que todos votaram no Conselho de Segurança para não invadir, mas como os 5 membros permanentes têm poder de veto, ele votou contra, e aí a resolução não passou, e ele foi lá e invadiu o Iraque, provocando aquela guerra. Foi a segunda invasão. E a terceira que diz que a Organização Internacional definiu como construiu o dominador eixo do mal, Iraque, Coreia do Norte, Irã. Não foi aonde? Foi os Estados Unidos. Foi o George W. Bush que falou isso. A ONU não tem esse papel. A ONU tem o papel de promover a paz e a integração entre
nações. Quem falou isso foi George W. Bush. Então, acho que correta aí é a letra B. Não botei em negrito, mas é a letra B. E a número 10, os ataques terroristas. A alternativa incorreta, gente, é a letra A, né? Porque fala assim, não são tão comuns no continente africano. Acontece sobretudo em países desenvolvidos. Ao caso da Somália, é um raro exemplo. Não, acontece sim, porque existem embaixadas nos continentes de países ricos. Então, eles também fazem isso, né? Então, tem essa relação. O terrorismo, ele causa medo, causa uma série de coisas no espaço. Então, a melhor letra que seria aí seria a letra A. Então, gente, é isso. A gente vai... tentem ver aí o que foi colocado e depois a gente vai prosseguir na live para explicar mais um pouco sobre esses assuntos da nova ordem mundial que a gente postou na última aula e fui falando com vocês sobre outros assuntos da geopolítica, tá bom? Obrigado.